Bom dia, queridos, tudo bem? Hoje estamos novamente na nossa aula de português, né? Vamos corrigir o módulo 10, pronomes, e eu quero falar com vocês. Eu estou percebendo que estão me mandando mais atividades, tá? Corrigir atividades lá no Maestro de produção textual também. Português, o que eu puser, tem que fazer. Nós agora tivemos uma reunião online, lógico, e vocês terão exercícios avaliados, tá? Eu vou passar hoje para vocês, para a sexta-feira, um exercício valendo 20 pontos. Exercício avaliativo, bom? Então, nós vamos ter, são 50 pontos de atividades, 30 pontos o simulado e 20 pontos de participação. Então, aquele aluno que não faz nada, que não faz meus exercícios, que não participa, ele precisa tomar cuidado, tá? Eu quero até pedir a vocês que avisem aos coleguinhas, olha só, fulano, tem que fazer o exercício. Senão, eu estou marcando no meu caderno. Tudo que vocês fazem, eu marco. Meu e-mail, vocês já sabem qual é. E agora nós temos também uma agenda que os pais e vocês receberão de todas as aulas. Tudo que a gente fez, tudo que a gente passou, tá? Então, não podem deixar de fazer. Eu recebi, assim, às vezes, falando, não, mas é muita coisa, é muito dever, mas é assim, em sala de aula é assim também. Vocês têm muitas atividades, não é verdade? Não, tem que estudar mesmo, tá? Isso vai passar, essa pandemia vai passar, a gente vai voltar a se encontrar para trabalhar em sala de aula também. Mas, por enquanto, temos que fazer assim, tá bom? Bom, vamos lá, correção do módulo 10. Nós estamos estudando os pronomes, todos os tipos de pronome, né? Agora, nesse módulo 10, nós estudamos os pronomes demonstrativos, os indefinidos e os relativos, que são muito importantes, tá? Bom, vamos lá. Na página 43, a situação problema. Aqui na tirinha, tá? Que estrela é aquela, Muqueta? É o crocodilo gigante que protege a colheita. E aquela? É onde mora o Deus dos rios. Tudo crendice. Que verruga é essa? Outra crendice, tá? Que diz, a crendice é quem aponta, olha, uma lenda, aí uma crendice. Quem aponta a estrela nasce uma verruga na ponta do dedo. Sabe que os pronomes demonstrativos marcam noções de tempo, lugar e do texto. Qual dessas noções está presente aí nesses pronomes que ele usou aí? Aquela e essa. Os pronomes aquela e essa indicam a posição, a noção de lugar, tá? 2. Explique por que o rapaz usou o pronome aquela em vez de esta ou essa. Porque está distante dele, distante do emissor e do receptor. Porque essa noção de espaço, de tempo, depende do emissor e do receptor, tá? 3. Apesar de não comprometer o entendimento da tirinha, a fala que verruga é essa apresenta um erro gramatical. Por que o pronome essa aí está errado? Porque a verruga está próxima ao emissor, tá? Teria que ser usado esta e não essa. Então, o erro está aí. Praticando o aprendizado. Número 1. Indique se os pronomes demonstrativos determinam posição em relação ao lugar, ao tempo ou ao texto. Na letra A, enquanto isso não acontecer, os políticos serão mal vistos. Posição no texto. B. Alunos, por favor, guardem esses celulares. É o espaço. Esta noite eu preciso estudar para a prova. Posição de tempo. Aquelas vagas não podem ser ocupadas. Posição de espaço. Devemos estar atentos a estas condutas. Posição no texto. Nós vimos aqui na página anterior catafórico, na página 35. Processo anafórico e o catafórico. O anafórico é alguma coisa que
anterior, tá? Anterior. E o catafórico é uma coisa posterior. Então é isso que ele está pedindo aqui na questão 2. Você dizer se é catafórico ou anafórico. Então, não sei quanto tempo suporto, você teria que colocar isto, porque é uma posição posterior. Seria catafórico. 2. Acordo cedo todo dia. Olha só, eu estou falando o que eu faço antes. Essa rotina às vezes me cansa, é o anafórico. É preciso estarmos atentos aos grupos sociais mais fragilizados. Essa preocupação. A preocupação é qual? Estar atento. Então, já falei, é anterior, é anafórico, essa. E o outro, assuntos criaram discussões desnecessárias. Se evitemos falar de futebol e religião por enquanto. Então, é uma coisa que vai acontecer depois. Então, tem que ser estes, tá? 3. Aponte os pronomes e os referentes. Manter a calma é fundamental na hora da prova. Deve-se esvaziar a cabeça para isso. O pronome demonstrativo isso está se referindo a manter a calma na hora da prova. B. A ganância e a indiferença parecem fazer parte da natureza humana. Em geral, aquela se torna mais evidente. Então, aquela está se referindo ao que foi falado antes, ao que foi falado primeiro. Então, se refere à ganância. Este seu comportamento é imaturo. Peço que não responda mais aos seus pais. Responda mais a seus pais. Número 4. Diferença entre pronome indefinido e advérbio. Olha só, o pronome indefinido, ele vem junto, ele se refere ao substantivo, tá? O pronome se refere ao substantivo. Já o advérbio, ele vai se referir a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Isso nós achamos aqui na página, deixa eu ver que página foi. Isso é importantíssimo também, tá? Na página 38, nesse quadro aqui, negro, pronome indefinido vezes advérbio. Pronome indefinido versus advérbio. Então, o pronome indefinido ele vai se referir a um substantivo. Já o advérbio é em relação a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Fazendo dessa forma fica fácil, tá? Olha lá, sinto tanto contentamento com você. Contentamento é um substantivo, então tanto aí ele vai ser um pronome indefinido. Tanto correu que teve cãibras. Correu é um verbo. Quem se relaciona com o verbo é o advérbio. Alguns alunos ficaram muito tensos. Tensos é o adjetivo. Quem se relaciona com o adjetivo é o advérbio. Letra D. Muito aluno deixa para estudar em cima da hora. Aluno é substantivo. Então, muito está se referindo ao substantivo. Quem se refere ao substantivo é o pronome indefinido. Fácil, não é? 5. Preencha as lacunas com os pronomes relativos. Pronomes relativos, nós temos o que, quem para pessoas, o que é universal, é para tudo. Eu tenho cujo, que dá ideia de posse, eu tenho onde ou aonde, dá ideia de lugar, né? Como, dá ideia de modo, e daí vai, tá? Então, mantenho próximos amigos em que ou em quem confio. E olha só, preste atenção. Os pronomes relativos, eles vêm acompanhados de preposições, se o verbo assim o exigir. É um assunto que a gente vai estudar no próximo módulo. Então, quem confia, confia em alguém. Olha o em aqui, a preposição em. Eu me orgulho dos lugares a cheguei. Pode ser a que ou aonde cheguei. Ainda não entendi o modo como resolveu aquela questão. A época da matemática era só tabuada, já passou. A época em que, a época quando, que dá ideia de tempo também. Ocorre intextualidade no texto, inspiração é outro que já existe. Então, eu vou usar o pronome de posse, cuja inspiração, tá? Inspiração da intertextualidade. 6. Reescreva as frases usando os pronomes relativos adequados.
as pessoas discordam das formas, o diretor resolve as coisas. Então, é como ele resolve as coisas. Então, tem que usar o pronome relativo como. Eu era inocente no tempo, gostava dela. No tempo, quando, na ideia de tempo. A cantora, que as músicas me encantam. As músicas da cantora. Então, tem que usar o pronome cuja. A cantora cujas músicas. 7. Complete as lacunas com a preposição adequada antes dos pronomes relativos. Os alunos, evolução, se comprometem, os professores precisam se dedicar. Tem que ser com cuja. Então, a preposição é com. Na letra B, a escola de onde eu vim me traz boas lembranças. C, aposentou-se o atleta por cujo comprometimento todos tinham admiração. Quem tem admiração por alguma coisa. E vamos doar as roupas de que não precisamos. É o verbo precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Tem que botar a preposição. É depender do verbo, tá? A gente vai estudar isso legal em sintaxe daqui a pouco. As pessoas conservam na memória os heróis, torcem. Quem torce, torce por alguma coisa. Então, por quem torce. Ou para quem torce. Na página 45, eu tenho aqui um textinho, que são no estado de São Paulo. Robô avisa quando blog foi atualizado. Identifique a que se refere o pronome isso. Eu tenho aqui, dá para fazer isso com vários blogs. Refere-se a ativar o software robô. 2. Por que diversos termos estão escritos em itálicos? Então, por quê? Se trata de uma outra língua, em inglês, né? Tá lá, blog, várias vezes, e-mail, software, e-mail, então tudo escrito em inglês porque é uma outra língua. Transcreva o trecho em que ocorre uma referência direta ao leitor. Quando ele diz aqui, seu blog preferido, seu, ele está falando do leitor. Então, o pronome possessivo seu é que mostra que ele está falando de alguém. Depois vem o decreto-lei, tá? Artigo 1, artigo 3 e tal. Transcreva 2 exemplos de pronomes indefinidos. Eu tenho todos, aqui no artigo 1, e depois eu tenho de novo, qualquer animal. Esses pronomes aparecem nas leis, eles reforçam a aplicabilidade universal da lei. 5. Apesar de diferentes, os pronomes leis e os têm o mesmo referente. Eu tenho leis ou que leis impeçam e os privem, tá? Nós vamos aprender também isso em sintaxe. Leis é um pronome pessoal do caso oblíquo usado para objetos indiretos. Mais tarde a gente vai ver isso. E os, as, o, a, os, as são usados para objeto direto, tá? Então, esses referem-se a animais. Isso aí é bem legal para estudar em sintaxe. E no número 6, a qual classe de palavra pertence o único que presente no texto? Ele é um pronome relativo, tá? Retorna o substantivo lugares. Então, é um pronome relativo. Depois eu tenho desenvolvendo habilidades, tem alguns artigos também. E na número 1, a opção correta é a letra D. Este foi empregado para quê? Para marcar o presente momento da enunciação como divisor temporal. Número 2. A mistura com o gênero lei cria um efeito de atribuir sensação de obrigatoriedade. C. 3. No artigo 11, o único pronome relativo está em que ama, letra B. E a última questão, se a importância dos adjetivos se torna tão grande porque a palavra algo, letra A, tem valor genérico. Bom? Módulo 11, eu vou falar um pouquinho só para vocês, que isso aí é matéria para a nossa próxima aula. Eu tenho a preposição. O que é a preposição? Vocês já aprenderam aquela musiquinha que a tia do ano passado fui eu. A tia da 5ª série explicou, ensinou a música e tal, vocês não esquecem, né, a música.
Então, para que serve a preposição? Para ligar palavras, tá? Tem valores semânticos da preposição. Viajarei com minha família. Com é companhia, o modo, o meio, cheguei de ônibus, o de aqui é de meio. São vários valores semânticos que nós vamos estudar também. Temos as locuções prepositivas. O que é a locução? A gente já viu locução adjetiva, verbal, locução interjeitiva, vários tipos de locução. E a combinação e a contração. E depois, combinação, quando a gente junta, sem mudar nada, fui ao dentista, o a mais o, e a contração, quando há mudança. Ficou na escola. O na é a contração da preposição em mais o artigo definido a. E depois tem aquilo maravilhoso, crase, que é, ó, uma delícia. Aprender crase, saber usar bem a crase. Muita gente fala, eu não sei usar crase, é difícil. Não é difícil. Há várias dicas que eu vou passar para vocês, vou ensinar vocês não terão dúvidas, tá bom? Então, eu vou passar tudo direitinho lá no aplicativo, que vocês terão que fazer, tá? Eu queria que vocês, para a próxima aula, vão fazer esse exercício avaliativo, vão ler, tá? Vão fazer a leitura desse módulo 11 sobre preposição. Ler direitinho para a gente, quando eu explicar, vocês entenderem tudo muito bem, tá? Então, conto com vocês, quero que vocês cada vez mais participem das aulas, façam as atividades e mandem tudo para o meu e-mail, tá? Eu vou orientar direitinho, mas essa atividade avaliativa vocês vão responder na folhinha mesmo que eu vou mandar e me enviar por e-mail, que eu vou corrigir, tá? Façam com carinho e avisem os colegas que não estão fazendo, que isso é interessantíssimo e importantíssimo. Muito obrigada, fica aí com Deus, até sexta. Beijos, tchau, queridos.